Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Anelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirano do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo e Congregação Nova Campina do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no quarto e último trimestre do ano 2024. O título desse trimestre é As Promessas de Deus, Confie e Viva, as Bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje vamos estudar a última lição desse trimestre do ano 2024, é a lição de número 13. As promessas de Deus são infalíveis. E já estamos com saudade desse trimestre, deste ano, onde estudamos lições maravilhosas da Palavra de Deus. Vamos aqui para o texto áureo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Número 23, 19. Verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumprem um propósito. E a leitura bíblica em classe ela está dividida aqui em dois textos. Primeiro, o Salmo 102, versículos 25 a 27, e depois 2 Pedro 3, do 8 ao 13. Salmo 102. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 2 Pedro capítulo 3 diz: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se deixarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se deixarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para a nossa introdução. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus: sua onipotência, onipresença e onisciência. E o que enfatizaremos nessa lição? Sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor, que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Então, Deus tem diversos atributos que são inerentes a Ele, somente Ele é. O homem é onisciente? Não. O diabo é onisciente? Não. Deus é onisciente. O homem é onipotente? Não. O diabo é onipotente? Não. Deus é onipotente. O homem é onipresente? Não. O diabo é onipresente? Não. Mas Deus é. Deus é imutável. Somente Ele é imutável. Então, esta é a base desta lição. E a base do trimestre inteiro. Eu acredito nas promessas de Deus, porque quem prometeu é alguém que não muda, é alguém que permanece, alguém que fala e cumpre aquilo que falou. Por isso eu posso plenamente confiar, como diz aqui o autor da lição, na introdução, tanto nas promessas feitas no Antigo Testamento, como das promessas feitas no Novo Testamento. Já estudamos lá no início, na lição 1, que existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Então, Deus pode ter prometido algo, condicionando-se a que o ser humano faça a sua parte. E se o ser humano não fizer a sua parte, então
aquela promessa não será cumprida, mas não porque Deus não tem poder para cumpri-la, ou porque Deus mentiu, como vamos ver no transcorrer dessa lição, mas é porque o ser humano não fez a parte dele. Então a gente foi dado até um exemplo naquela época do início do trimestre, que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Essa é uma promessa incondicional, Jesus voltará. Agora, quem será arrebatado? Aquele que estiver em comunhão com o Senhor, aquele que tiver aceitado a Cristo como único e eterno Salvador da sua vida. Então esse será arrebatado, esse será para o céu, esse será para a sanção. Então é condicional ao homem estar com Cristo. E aqui ele fala de uma palavra bastante interessante também, infalibilidade. Como eu disse, todos os atributos pertencem só a Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana criou um dogma, que não é doutrina. Doutrina é o que você tem na Bíblia. Dogma é um preceito de uma religião, de uma igreja, enfim. Então, o dogma dela, o Papa é infalível, seja ele qual for, o atual, o antigo, o lá para trás, o que ele fala é infalível. Isso é totalmente contrário ao ensinamento bíblico, totalmente contrário à palavra de Deus. O único que não muda, o único que é infalível é Deus. O homem é falho. Pode ser um líder religioso como o Papa, ou um líder religioso como um bispo, um apóstolo, um pastor. Todos nós falhamos. Agora, Deus não. Ele nunca falha. O que Ele promete, Ele cumpre. E nós precisamos confiar nisso. E vamos estudar essa última lição em cima deste tema, a imutabilidade de Deus. Então, vamos lá. Primeira subdivisão, Deus é infalível. É a primeira divisão. E dividindo-se, a subdivisão 1 da primeira divisão é a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Aí eu cito o versículo 25, eu volto na leitura bíblica em classe para repetir para os irmãos. Desde a antiguidade fundaste a terra e o céu são obra das tuas mãos. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará. Mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. Eles perecerão, ou seja, a criação, mas tu permanecerás. Todos eles com uma veste envelhecerão, a criação, com roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas, o que ele diz aqui, a imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Versículo 27, mas tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível, imutável. Então já comentamos na introdução, mas aqui é um ponto importante, porque é isso que nós vamos estudar. Não há um texto na Bíblia que mostre que Deus falhou. Pastor, mas será que a gente precisa ficar falando isso na lição da escola dominical? Não seria tão óbvio para qualquer uma pessoa que professa a fé cristã, que crê em Deus? Seria, meu amado irmão, se não fosse as heresias que estão aparecendo cada vez mais. As heresias sempre requentadas, no passado já existiram, mas que voltam à tona. E hoje nós vivemos com a rede social, as redes sociais, um boom de espalhar esses falsos ensinamentos, que às vezes não vêm de uma seita, de uma heresia, onde você já espera que isso venha. Às vezes vem do próprio meio cristão protestante. Então, muita gente acreditando em muitas coisas estranhas, que não vamos falar aqui, e muitas vezes as pessoas, com as suas doutrinas, achando que Deus falha. Eu vou dar só um exemplo para os irmãos, essa não é tão recente, mas aconteceu. Houve uma época no Brasil, deu um boom do G12. G12 foi algo criado por um pastor colombiano chamado César Castellanos, porque naquela época, ainda hoje existe um pouco, mas naquela época era muito mais, existia um grupo contrário ao governo da Colômbia, chamado as Farc, e essas Farc, elas
Eles sequestravam pessoas, elas faziam várias coisas, então era muito perigoso, muitas vezes as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro, para qualquer tipo de atividade, inclusive para ir para a igreja. Então esse pastor criou um conceito, lógico, baseado, Jesus teve 12 apóstolos, e aí colocou algumas coisas em que os crentes se uniam nas casas mais perto, ali os que moravam mais perto, em grupo de 12, e ali estudavam a palavra, porque não teria que haver grandes deslocamentos e tal, e aí existia uma série de coisas. Esse modelo foi trazido ao Brasil, foi adaptado, e aí começaram a fazer encontros, e as notícias que eram colocadas nesse encontro, que havia muitas coisas estranhas. E uma das coisas estranhas era que as pessoas perdoavam a Deus pelo aquilo que Deus não lhes deu. Eles oraram, pediram a Deus, Deus não concedeu aquilo que eles queriam, e agora eles iam ali perdoar a Deus. Como assim? Então, a gente vai achar que Deus falhou, se eu tenho que perdoar a Deus. Isso é um absurdo, uma heresia, mas já existiu aqui no Brasil, fazíamos dessa maneira. E tantas outras que por aí estão, que não vale a pena falar aqui. Então, por isso que estamos estudando isso. Mas nós cremos, está na Bíblia, que Ele é absoluto, infalível e imutável. Em Deus não há falha, Deus não muda, Deus é soberano, Deus é absoluto. É nesse Deus que nós cremos, no Deus que está no controle de todas as coisas. Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e tudo quanto nela há. Deus fez todas as coisas, tudo está sob o seu controle, como diz aqui este ponto do versículo da primeira subdivisão, baseado no Salmo 102, principalmente o versículo 107, onde fala que duas coisas principais, eu vou repetir mais uma vez aos irmãos, porque esse aqui é um estudo bíblico, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Vamos para a segunda subdivisão do ponto 1. Uma promessa infalível. Em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem um propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois Ele é o Criador e nós somos a criatura. Então vamos aqui ao versículo 8, repetindo aqui a nossa leitura bíblica em casa. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Daqui a pouco a gente comenta isso aqui. O motivo do Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha de sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá muitos e transformará todas as coisas, como está no versículo 10 a 13. A promessa da sua vinda é infalível, como nós já explicamos na introdução. Jesus vai voltar? Isso é uma promessa infalível. Ele voltará, ele prometeu. Pastor, sabemos o dia e a hora que Jesus voltará? Podemos marcar esse dia? Podemos fazer previsões? Não. Muitas seitas e heresias o fizeram. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o movimento, eles chamavam de movimento millerista, que foi Miller que começou a pregar isso, e depois da pregação de Miller, que mais tarde então, começou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se originou onde? Numa promessa que Jesus voltaria em 1843, depois mudaram para 1844, Jesus não voltou, Miller voltou a ser um cristão batista, pediu perdão, mas algumas pessoas que participaram desse primeiro movimento dele, acabaram depois fundando a Igreja Adventista Sétimo Dia. Testemunhos de Jeová já marcaram a volta de Jesus para várias épocas, e outras igrejas ditas, parece que evangélicas, andam marcando por aí. Não. Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que ele voltará. É uma promessa infalível. E Pedro, ao escrever a sua carta, já naqueles dias, teve que ver bem quanto tempo atrás Pedro escreve a carta. Jesus tinha morrido, ressuscitado, a igreja começou, e Pedro, depois de alguns anos, perto do ano, se não me engano, no ano 70, ele foi martirizado em Roma. Então Pedro escreve essa carta, já naqueles dias, pouco tempo depois de que Cristo estava nessa terra, pregou a sua palavra, já havia alguém achando que Jesus estava demorando a vir. Veja bem, meu irmão, ele falou que ele iria, quando, em Atos capítulo 1, quando Jesus sobe aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima.
E aí os anjos falaram para ele, Varão Galileu, por que oraste para o céu? Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Então ele acabou de subir, já tem, além dele ter falado aqui na terra, quando estava aqui, quando eu havia pregado, que ele iria, mas voltaria, como diz em João 14, ele diz, na casa do meu pai muito morar, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu virei outra vez e o levarei aonde eu estiver, vós estejais também. Mas ali, na hora que ele acabou de subir, já tinha uma promessa que ele voltaria, que ele vai voltar. Não pode haver dúvida na nossa mente, mas havia naqueles irmãos em Cristo. E Pedro escreveu assim, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos a limitação do tempo. Nós temos esse negócio de segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas, séculos, milênios, ou qualquer outra colocação que você queira falar sobre tempo. Deus não. Deus não tem essa limitação de tempo. Então, Deus nunca demora. Ele prometeu, ele disse que vai fazer. Nós estamos isso na primeira lição. Quando Deus sai da boca de Deus a promessa, você pode considerar que já aconteceu. Ela só vai se concretizar na nossa vida dentro do tempo certo dele. Mas ele prometeu. Já é algo concreto, não é algo abstrato. Eu prometo é abstrato. Eu posso prometer uma coisa para uma filha minha ou para um neto meu, e depois, por algumas circunstâncias, eu, como seu ser humano, posso não conseguir cumprir aquilo que eu prometi. E qualquer um de nós, qualquer um de vocês que estarão ouvindo esse vídeo um dia, vendo esse vídeo um dia, poderão também fazer a mesma coisa, prometer algo a alguém e não cumprir. Mas Deus não. Quando sai da boca dele, já é certo que vai acontecer. Quando acontecerá, é dentro do tempo dele. Mas nós temos que entender, o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente no nosso tempo. Por isso Pedro ensinou dele. Ele disse mais, ele não está demorando a vir. Ele está sendo longânimo, ele está, como diz aqui o autor da lição, e ele é bondoso, esperando que pessoas se salvem. Mas o mesmo Pedro também disse, olha, um dia ele vai voltar, e quando ele voltar, então todas as pessoas serão julgadas, e o julgamento não será outro a não ser ter ou não crido em Jesus Cristo como o único e eterno Salvador das nossas vidas. Essa é a parte mais importante. Não vamos ser julgados por obras, porque se demos nosso dinheiro todo para os pobres, ou se fizemos muita caridade, ou se construímos não sei quantas igrejas, não vamos ser julgados por isso. Seremos julgados por ter ou não aceitado a Cristo como o único e eterno Salvador de nossas vidas. Vamos para a subdivisão 3 do ponto 1, a palavra infalibilidade. Muito importante esse ponto, preste atenção. Vou pedir licença para tomar um copinho d'água aqui, que a minha garganta está ficando seca, está muito calor aqui no Rio de Janeiro, né? Talvez durante o vídeo eu tenha que tomar mais água. A palavra infalível de Deus, ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis 8,56. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus de cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Eu vou ler esse texto, eu gosto muito desse texto, foi a chamada do profeta Jeremias, quando o Senhor diz para ele, o que tu vês, Jeremias, ele disse, eu vejo uma vara de amendoeiro, e o Senhor disse, viste bem, e eu velo minha palavra para cumprir. Eu vou ler o texto para você. Diz-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Ponto. Que é palavra que sai da boca de Deus? Deus poderia apenas falar e nós teríamos que acreditar. Ele falou. Nem precisaria estar registrado. Nós, muitas vezes, temos que registrar. Hoje, certos documentos você leva no cartório, você assina, reconhece firma, aquilo fica guardado,
para que amanhã, se você disser, olha, não, eu não falei isso, ou eu não estou de acordo com isso, não, está assinado por você, tudo está ali documentado. Deus não precisa disso, mas, não obstante Deus não precisar, Ele nos concedeu este livro, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus e que também é infalível, porque é a palavra de Deus. Esse livro ele não contém a palavra de Deus, como muitas seitas e heresias querem pregar. Esse livro é a palavra de Deus. De Gênesis capítulo 1, Apocalipse 22, é a palavra de Deus. Mas, pastor, esse livro vem trazendo o erro que Adão cometeu, o erro que Caim cometeu, o erro que Noé cometeu, o erro que Abraão cometeu, o erro que Isaac cometeu, o erro que Jacó cometeu, o erro que fulano cometeu, Moisés, Davi, e Paulo e Pedro. Sim, meu amado irmão, porque a Bíblia não foi escrita para não colocar o erro dos homens de Deus ou das mulheres de Deus. A Bíblia foi escrita para nos trazer uma revelação de Deus. Agora, em Deus nós não achamos nenhum defeito. Então, ela é inspirada pelo Espírito Santo, inspiração plenária. Cremos na Bíblia como palavra de Deus e como somos filhos da Reforma, também um dos nossos motos é sola escritura. É a palavra em primeiro lugar. Como pentecostais, temos revelação, visões, sonhos, mas nenhum deles poderá contradizer esta palavra. Ela é infalível. Aquilo, como diz aqui, tudo que o Senhor falou através de Moisés se cumpriu. Por causa de Moisés? Não. Moisés era só um instrumento. Moisés era só alguém usado por Deus. Mas era o que Deus dizia, o que Deus falava. Deus chama Jeremias, e lá Jeremias falou, sou uma criança. O Senhor falou, não diga que sou uma criança, porque onde eu te mandar, tu vai, o que tu falar, mandar tu falar, tu vai dizer. Jeremias foi um profeta que profetizou sobre longo tempo. É o segundo profeta que mais escreveu na Bíblia. O primeiro foi Isaías, com 66 capítulos. Jeremias tem 52, depois Ezequiel com 48. Não sei mensurar em tempo de ministério, de profecia, e um momento muito difícil da história de Israel. Mas lá para começar, para que ele não tivesse dúvida, o Senhor pergunta para ele, o que você está vendo? Ele está vendo uma vara de amendoeira. O Senhor, viste bem, porque eu velo para a minha palavra, para cumprir. Então Jeremias, já no início do seu ministério, entendeu e sabia que aquilo que Deus estava falando com ele, que mandaria ele falar para o povo, não era uma história da carochinha, não era uma fantasia, não era um mito, não era uma lenda, mas era a palavra do Deus Todo-Poderoso. E ele escreveu, como não escreveu, ditou para Baruque, o seu amanuense, escrever, como está citado no livro, e está até hoje em nossas mãos esse livro. E assim por diante, tudo que está escrito na palavra de Deus. Então, termina aqui esse ponto dizendo, a Bíblia, portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para nossas vidas. Vou fazer apenas um rápido comentário, meu amado irmão. Hoje os crentes estão correndo muito atrás de bênçãos. Então ele pretende, muitas vezes, ao ir em algum local de culto, que ali algo seja revelado a ele, que alguma promessa seja feita a ele. E hoje o pessoal tem uma ideia, hoje não, já há algum tempo, vira para o teu irmão e profetiza isso, fala aquilo, diga aquilo. Veja bem, meu amado irmão, eu só posso, como homem de Deus, falar para os nossos amados irmãos aquilo que Deus manda falar. Olhar para a Bíblia Sagrada, e muitas vezes o recado de Deus eram recados fortes, eram recados de conserto, eram recados de mudança de vida. E hoje os recados só são, Deus está contigo, Deus vai ser contigo, Deus vai te abençoar, é só vitória na tua vida. Mas Deus não tem só uma revelação, ou uma maneira, só a mesma mensagem sempre. Então, qual a fonte que a gente vai achar? A Bíblia Sagrada. É esse livro aqui. Mas o que eu tenho que fazer? Manuseá-lo. Tem que ler, tem que meditar neste livro em oração. E Deus vai falar comigo. Certamente vai falar contigo, vai falar com cada um de nós, através da sua palavra, que é a verdade.
Vamos para o segundo ponto da lição. Como eu disse na introdução, já nos deixa até triste porque estamos terminando esse trimestre, mas é bênção de Deus tudo aquilo que estudamos aqui. Lição ponto 2. Deus não mente nem se arrepende. Isso aqui é muito importante, meu amado irmão. Muito importante esse ponto aqui. Talvez alguém até já tenha te questionado sobre isso que ele vai falar aqui. Veja como é interessante, que o autor da lição vai falar. Ele mesmo vai fazer o questionamento sobre esse assunto e vai dar a resposta. Deus não mente e nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Se eu não me engano, é o texto áureo. Então, o texto áureo diz assim, da lição: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria, ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Então vamos lá. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, vemos que ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente nem se arrepende, para em seguida arrematar: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Balaão era um falso profeta ou um verdadeiro profeta? Nós consideramos ele um falso profeta, ou pelo menos em algum momento ele se transformou num falso profeta. No Novo Testamento vai falar várias vezes, Pedro vai falar sobre ele, outros autores, sobre Balaão. Balaão era um homem que, a princípio, mostra que ele tinha um contato com Deus. Ele não era de Israel, também não era dos Moabitas. Quando Israel saiu do Egito e estava quase chegando em Canaã, Balaque, era rei dos Moabitas, vê Israel, fica com medo, porque sabe que Israel já tinha derrotado alguns outros povos ali, amorreus e tal, e aí ele então chama Balaão para amaldiçoar. Na cabeça dele, se Balaão amaldiçoasse Israel, então ele, e já houvesse guerrear contra ele, ele derrotaria Israel tranquilamente. Balaão, os primeiros mensageiros chegam, Balaão diz: olha, eu só posso ir se Deus disser para eu ir. Deus falou: não vai. Ele não foi, voltado, falar com Balaque. Balaque mandou outros mensageiros, e sempre uma promessa de riqueza para Balaão se ele fizesse o que Balaque queria que ele fizesse. Da segunda vez, Deus falou que podia ir, mas não deu autorização ainda para ele ir. Ele acabou indo, e aí o Senhor, ele estava sobre a sua jumenta, e o anjo do Senhor veio para matá-lo. E a jumenta se desviou, machucou ele, até que o Senhor abriu os olhos, porque a jumenta conseguiu ver o anjo do Senhor, ele não. E quando ele viu o anjo do Senhor, ele falou: vou voltar, não, pode ir, mas só vai falar aquilo que Deus mandar falar. Quando ele chega lá, e Balaque falou: tem esse povo aqui assim assado, e eu quero que você siga lá, faça lá os seus holocaustos, lá o que seja que for, seus encantamentos, e você amaldiçoa aquele povo. E ele então diz essa palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vou falar o que Deus manda falar. E 3 vezes ele foi, não conseguiu amaldiçoar, só abençoou. E a terceira vez ele nem foi. Ele diz: o Balaão, um homem de olhos abertos, abençoou Israel. Depois, Balaque diz: eu não vou te pagar o que eu te prometi. Mas depois, interessado naquele pagamento, então ele aconselhou Balaque a que se misturasse com Israel. E aí Israel se perverteu. E aí o Senhor mandou uma grande praga e muita gente morreu no chamado Baal Peor. E aquilo, muito tempo depois, ainda muitas gerações lá na frente, falavam que eles ainda estão pagando o preço por aquela situação. Então, não foi um verdadeiro profeta, foi um falso profeta, alguém que se tornou falso profeta que falou essa palavra. Não importa, mas Deus é aquele que não mente. Como vamos ver aqui nessa segunda parte, aí que vem o questionamento dele. Questionamento no bom sentido. Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Isso está em Gênesis 6, 13 a 14, e Pedro, no nosso texto aqui, leitura bíblica clássica, ele fala do 3:20, não chega até no nosso estudo, mas ele fala no capítulo 3.
Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração, ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Tem um subsídio aqui que eu achei muito interessante. Eu vou ler para você. Deus nunca falha, nunca hesita, nunca muda. Por sua própria natureza, ele é fiel e leal às suas promessas e alianças. Mesmo assim, esse atributo de fidelidade de Deus não exclui a possibilidade de ele alterar seus planos. Então, sempre ensinei e volto a ensinar aqui, como o autor vai falar, de certa forma, na outro ponto. E a explicação para isso, ele está falando aqui da contradição. Acho que eu vou deixar até para comentar no outro. Eu vou ler essa parte, porque ele puxou esse ponto só para comentar essa possível, que o autor da lição não acredita que exista isso, possível desquebrança na Bíblia, possível erro na Bíblia, em que em 23 de Números fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas em Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, e através de Noé faz a arca e destrói toda aquela geração. Ele vai explicar isso, eu vou ler o ponto aqui, porque ele termina assim, afinal de contas, Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende, mas vamos ler o ponto 3 e aí comentar aquilo que eu disse que ia comentar. Uma aparente contradição. Em Números lemos que Deus não se arrepende. Número 23, 19. Em Gênesis, ele se arrependeu. Gênesis 6, 6. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito errado. E aí nós vamos comentar, daqui a pouco a gente comenta isso. Ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela, que para ela desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração, traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia de quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento, entre aspas, de Deus, não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então vamos lá. Nós falamos de promessas condicionais, falamos de tudo isso que acontece. Deus se arrependeu de ter criado o homem no sentido de que percebeu que ele errou. Ele criou um ser humano e esse ser humano agora cai num pecado tremendo. Logicamente que não, porque se ele fosse se arrepender, ele teria se arrependido lá no Éden, quando ele cria Adão e Eva, porque num lugar totalmente maravilhoso, chamado Paraíso ou Jardim do Éden, onde lá não havia nada de ruim. E mesmo assim, este homem ouve a voz de Satanás através da serpente e cai, ali Deus já deveria, então, ter se arrependido de ter criado o homem. Se pudéssemos entender, falhei, vou começar tudo de novo. Não, Deus não se arrependeu. Não há nenhum texto que fale sobre isto. Agora, quando o homem, que já está lá na frente, já passou por muita coisa, esses homens que pecaram no tempo de Noé, que lá o texto vem dizer que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens, nasceram gigantes, e a gente sempre coloca, tem crente até aí pregando que os filhos de Deus eram os anjos e as filhas dos homens eram mulheres, e aí tiveram relações sexuais os anjos com as mulheres e nasceram gigantes. Eu não posso acreditar nisso, não tenho como acreditar nisso, porque a Bíblia diz claramente, o próprio Jesus ensinou, que os anjos não têm sexo, os anjos não se casam, nem se dão casamento. Não, isso não. O que era? A descendência, os filhos de Deus, descendente de Sete, piedosa, com os descendentes de Caim, amaldiçoado, as filhas dos homens. Misturaram a descendência de Sete e Caim e começaram a fazer todo tipo de abominação. Então, Deus destruiu a raça humana? Não, ele pegou Noé, a sua família, que era justo, que não estava nessa situação, e fez a arca, e Noé era descendente direto de Adão.
E ali continuou o seu plano, somente que agora através de Noé. Embora ele fale aqui um pouquinho diferente do que eu não sei se é a maneira de colocar, eu acho que é mais a maneira de colocar, né, que eu vou explicar para os irmãos lá. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, concordamos plenamente, ou alterado um plano original. É esta parte que eu colocaria da seguinte maneira, sempre preguei, ensinei e creio assim. O arrependimento de Deus não é por um erro seu, Deus não erra, Deus mudou o seu plano, mas a palavra usada, e não é um erro de original bíblico, nem de tradução, é para como o homem entende, né? A gente entende arrependimento. Por que eu me arrependo? Eu me arrependo porque eu fiz uma coisa errada. Mas Deus não, Deus mudou o seu plano. E mudou o seu plano por causa de uma atitude do ser humano. Não era para ser assim. Se a linhagem de Sete continua sem se misturar com a unidade de Caim, não haveria necessidade daquele momento do dilúvio, da destruição dos seres humanos, só preservando Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Não haveria necessidade, mas o homem assim o fez. Mas Deus ali faz uma promessa, que não mais destruiria a terra por água, e sempre que tivesse uma chuva forte, ele colocaria seu arco, que é o arco-íris, para provar isso. Um dia ele vai destruir a terra com fogo, como está lá no final de 2 Pedro capítulo 3. Mas ele fará para os gemidos lavar no sangue do Cordeiro, para aqueles que forem salvos, novos céus e nova terra. Então, creio que ficou bem entendido aqui. Deus não falha, não há uma contradição bíblica aqui, e nenhum autor quer dizer isso, ele pelo contrário, exatamente o que nós pensamos. Deus não mente e nem se arrepende, é o título, e é exatamente isto. Pastor, por que ele colocou isso no meio da lição? Colocou isso porque tem muita gente hoje, volta à introdução, pregando na internet essas besteiras. A Bíblia está errada, a Bíblia tem contradição, Deus é falho. Se você quer ser um cristão verdadeiro, você tem que acreditar na palavra de Deus. E aquilo que você não conseguiu entender, você tem que acreditar por fé, porque há coisas que Deus nos revelou, como Deuteronômio 29 nos diz, mas há coisa que Ele não nos revelou e temos que entender. O importante é que o Salvador veio, morreu na cruz do Calvário, e nós vamos para o céu. Agora vamos para o finalzinho. Terceira e último ponto dessa lição e desse trimestre e do ano de 2024. Subdivisão 1, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, é algo que também falamos muitas vezes aqui. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, Efésios 1, 11 e 12, já havia sido planejado por meio de Jesus, nosso Salvador. João 1, de 1 a 4. No princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, e ali por diante. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Isso a gente prega direto na igreja, fala. Eu vou pedir licença para tomar um pouquinho de água aqui, que a garganta está seca. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não foi pego de surpresa. O homem pecou, e agora? O que a gente vai fazer? Não. E até eu estou falando da gente porque é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas isso aqui não é aula sobre Trindade, então vamos seguir. Então, Deus já tinha o plano realizado. Tanto que assim como pecou, Deus fala para a serpente, a semente da mulher, Jesus Cristo, vai esmagar a sua cabeça da serpente, o diabo. Com a morte na cruz, com a ressurreição no terceiro dia, e por final, a vitória final, quando ao final do milênio, Satanás será mandado para o lago de fogo e enxofre para a eternidade. Então, um plano glorioso, o plano da salvação. E aí ele cita Efésios
segundo o conselho da sua vontade. Temos até pregado recentemente na igreja, porque Jesus não veio logo, nasceu logo aqui na terra. Não, porque Deus tem um plano. Acabamos de ver aqui, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O que para nós já são de Cristo para cá 2000 anos, para Deus 2 dias. Da criação até Cristo 4000 anos, 4 dias. Então, Deus tem o seu plano. Ele foi agindo, houve a questão de Noé, depois houve a questão da Torre de Babel, depois ele chama Abraão, descendente de Sem, e ali prepara Abraão para fazer dele uma nação, e dessa nação vira o Messias. Depois lá na frente Davi, e seria um descendente de Davi, o povo vai para o cativeiro, volta, e no tempo certo, dentro de toda uma preparação, Império Romano, toda uma situação que havia a possibilidade de, após o Cristo vir, nascer, morrer, ressuscitar, instituir a sua igreja, o Espírito Santo descer, a igreja pudesse ter liberdade para pregar a palavra. Tudo tem um tempo de Deus, porque tinha Pax Romana, uma língua única falada em todo o mundo, conhecida naquela época ali, o grego koiné, uma facilidade muito grande para que o evangelho fosse propagado. Então Deus tem um plano e ele colocou em prática, como diz aqui, a promessa foi cumprida, a promessa infalível de Deus. Agora vamos para a segunda divisão, a eternidade, subdivisão do ponto 3. Juntamente com seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Primeira a João, primeira epístola, lá no finalzinho do Novo Testamento, um pouco antes do Apocalipse, capítulo 2, versículo 24 e 25. É um estudo bíblico, meu irmão. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecer no fim do Pai, e esta promessa que ele nos fez, a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação de nosso corpo corruptível em um incorruptível celestial, 1 Coríntios 15, 54. Então, Deus não criou o homem para o pecado. Deus não é um Deus cruel que criou o homem, e o homem pecaria porque estava predestinado a pecar. Mesmo que Adão não quisesse, ia pecar. Não. Deus não criou o homem para isso, nem para perder a vida eterna. Mas Deus dotou o homem de livre arbítrio, que não é livre escolha para pecar, como alguns erradamente acreditam. Liberdade para pecar. Livre-arbítrio é liberdade para pecar. Então, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero, peco e está tudo bem. Não. É escolher. Deus disse a Adão e Eva, o dia que comer da árvore vocês vão morrer. Existe uma consequência para o pecado. Existe uma consequência para a desobediência a Deus. Existe uma consequência para a iniquidade. Então, o homem tem a liberdade de escolher. Quer ou não seguir a Deus, quer ou não fazer a vontade de Deus, quer ou não estar de acordo com a sua vontade. Então, quer, ok, vai ter a vida eterna, vai ter a salvação, vai ter a eternidade, como aqui diz. Porque ele termina esse ponto falando sobre 1 Coríntios capítulo 15. E aí eu digo para os irmãos, pastor, eu queria saber como é que é a questão da ressurreição dos salvos. E é 1 Coríntios capítulo 15. Aqui ele chega a dizer, o que é corruptível, ou seja, esse corpo carnal, vai ter que se transformar em incorruptível, porque o que acontecerá? É claramente o que está, a principal palavra sobre isso, sobre esse ensinamento, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Jesus vai voltar. Quando ele voltar, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e receberão um corpo glorioso. Os que estiverem vivos serão transformados em um corpo glorioso. E todos juntos subiremos para o Senhor, encontrar com ele nos ares, virá as bodas do Cordeiro, e aqui na terra a grande tribulação, e depois o milênio reinaremos com Cristo. É isso que nós cremos. A igreja será arrebatada e nós subiremos num corpo glorioso. Esse corpo não será mais suscetível ao pecado. Então,
Não haverá nunca mais a possibilidade de nós pecarmos e de nos afastarmos de Deus. Então, é a eternidade. Nós fomos criados para viver eternamente com Deus. O pecado fez com que isto fosse perdido temporariamente pelo homem. Mas, no Antigo Testamento, aqueles que creram que o Messias viria, que a promessa de Gênesis 3,15 se cumpriria, eles foram salvos. E a partir da vinda do Messias, da sua morte na cruz e da sua ressurreição, todos quantos o aceitarem como único e eterno Salvador, já tem, como estudamos na lição passada, uma vida abundante, uma vida de comunhão com Deus e a promessa que brevemente ele voltará para buscar a sua igreja. E aí nós vamos vencer todos, aqui em 1 Coríntios 15, todos os inimigos serão vencidos. O último a ser vencido é a morte. Porque a partir do momento que você receber o corpo glorioso, você não vai poder, não morrerá mais. E aí você vai estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Esta é a promessa do Senhor à eternidade. E agora vamos terminar essa lição, esse trimestre, o último subponto, este ano 2024. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem. São realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus, pastor? Romanos 6, 23. Talvez seja o último versículo que lemos nessa lição e o último versículo que aqui nessas aulas ministradas aqui no YouTube, da Escola Bíblica Dominical, estaremos lendo nesse ano 2024, mas certamente você continua lendo a Bíblia, estará estudando a Palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar um dia que o conheceremos como Ele nos conhece, 1 Coríntios 13, 12, porque quando fala do amor, ele diz que depois conheceremos Ele como somos conhecidos. Ainda existe 1 João capítulo 3, versículo 2, que diz: filhinhos, agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque como Ele é, o veremos. Então, o que ele diz aqui neste ponto? Sempre o homem procurou essa mortalidade, com crenças erradas, crenças de reencarnação, que não começaram com Allan Kardec ou com o espiritismo moderno, mas são coisas que vêm lá de religiões até mesmo antes de Cristo. Outras religiões budistas, hinduístas, com nirvana, com isto e aquilo, que não é verdade bíblica. A Igreja Católica Romana com um purgatório que não existe, mas o homem sempre procurou uma solução para esta morte. E muitas vezes, como eu diz aqui, a ciência tem aumentado e o homem está à busca de não envelhecimento. Ok, você, até pela ciência de hoje, pode ter um estilo de vida melhor, tomando remédios, enfim, suplementos, alguma coisa. Pode até viver um pouco mais, mas esse controle de morrer ou viver não está na mão do homem, mas está na mão de Deus. O pastor falou ainda há pouco que seria o último versículo que ele leria no ano. Não, não vai ser não. Aquele foi o penúltimo. Eu vou ler o último versículo para você aqui agora, e agora eu prometo que será o último, depois nós estaremos indo para o fechamento da lição. 1 Samuel capítulo 2 é o chamado Cântico de Ana. No versículo 6 diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então o homem pode estar na sua plena saúde,
mas pode vir a falecer. E às vezes o homem pode até estar com alguns problemas de saúde e viver bastante tempo, isso é muito relativo. Mas inexoravelmente, sem dúvida nenhuma, um dia o homem vai morrer. Estão criando um troço, tem gente querendo congelar o corpo depois de morto, porque um dia vão achar uma solução para o homem voltar à vida. Isso não acontecerá. Todos nós iremos morrer. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem cabe morrer uma só vez e depois virá o juízo. O que é inexorável, além da morte, é que um dia vamos nos encontrar diante do Senhor, o juízo final. E vamos dar conta a Ele de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer, especialmente e principalmente o fato de ter ou não aceitado a Cristo como um único e eterno Salvador. A nossa promessa infalível, a nossa esperança é que nós brevemente vamos encontrar com o nosso Deus. Vamos à conclusão. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiamos em Deus e na força do seu poder. Então, fique tranquilo, você pode estar passando problemas, dificuldade, luta, todos nós passamos nessa vida, mas o importante é confiar nesse Deus e saber que o que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Ele irá fazer, como não estudamos somente nesta lição última, mas durante todo esse trimestre, último trimestre do ano 2024. E semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos estudando o novo trimestre. Qual é o novo trimestre, pastor? O primeiro trimestre de 2025. O título do trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É um tema que eu gosto muito, é chamada apologética. O pastor, não vamos falar na próxima lição mais detidamente, mas o autor dessas lições é o pastor é o pastor Ezequiel Soares, pastor da Assembleia de Deus, em Jundiaí, São Paulo, e um dos maiores apologistas do Brasil. Eu tenho livros dele sobre apologia e certamente será muito importante para nós. Eu já chamo a atenção para as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Sempre pregamos isso, ensinamos, quando falamos de apologética, que nada dessas heresias que aparecem novas aí, que estão na internet, aí direto, para você ver, gente falando todo tipo de coisa, é nova, é tudo requentado. Lá no passado, já se apresentaram no meio da igreja cristã, a igreja cristã discutiu em concílios, em sínodos, em outros encontros, e descobriu que aquilo não estava na palavra de Deus, entendeu, estudou, orou e declarou aquilo como algo errado, herético. E o pessoal vai lá, busca aquilo, tenta renovar no dia de hoje, e alguns, infelizmente, têm ido atrás desses falsos ensinamentos. Muito obrigado, meus amados irmãos, por todos os nossos irmãos que viram nossos vídeos neste ano, mais uma vez explicando e dizendo aos irmãos que eu estou aqui no YouTube gravando esses vídeos com o objetivo que, qual é, pastor? Eu vou contar mais uma vez isso para os irmãos, que eu acho importante. Durante a pandemia, nós ficamos com restrições para reunir a igreja. Até então, eu não gravava nada na internet. E eu comecei a gravar pregações rápidas, hinos, às vezes cantava com a minha esposa alguns hinos, tocando violão, lições da escola bíblica, e enviava para membro da igreja. E um dia um irmão de uma outra denominação, um amigo, falou para mim: pastor, os vídeos que o senhor manda acabam sendo grandes, por que o senhor não entra, não faz um canal no YouTube, e neste canal o senhor grava o vídeo, e aí o senhor pega o link do vídeo e manda para aqueles que o pastor quer mandar, porque não é só membro da igreja, mandar para outros irmãos em Cristo também, e não fica tão pesado, mandar pelo WhatsApp, como até hoje faço. E assim eu fiz, e primeiro foi criado o canal da minha esposa, Sandra Ornelas, e depois de um tempo criou o meu também, e lá existem vários vídeos de pregações, estão lá, colocados lá, hinos, e depois que a pandemia ela amenizou, a igreja voltou a reunir normalmente, terça, quinta, domingo,
sábado, a escola dominical. Então eu só passei a gravar a escola bíblica dominical com objetivo para os irmãos em Cristo que por motivo de doença ou porventura vez de estudo ou de trabalho não podem estar presencialmente. Então por isso eu gravo, por isso coloco aqui no YouTube e espero que qualquer irmão que possa ver esse vídeo seja abençoado através dele. Deus possa abençoar a todos, um ano de 2025 abençoado, com a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as vossas vidas.